فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون وفسادها ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله وتربصوا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o clemente, o misericordioso. Paz e bênção para o nosso santificado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi enviado nesta vida como misericórdia universal. Paz e bênção para os seus companheiros, os familiares e aqueles que conseguiram com perfeição até o último dia. Pesados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, vamos rogar e agradecer ao Allah subhanahu wa ta'ala por nos dar esta dádiva de estarmos cá presentes neste dia que é conhecido entre o melhor dia dentre os dias da semana, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Corão: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ó crentes, quando for feito o chamamento ou azan da sexta-feira, deixai vossos afazeres, idem depressa à mesquita, porque isso é melhor para vocês. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلهم تفلحون. E quando o salat acabar, dispensai-vos pela terra e procurai a graça de Allah subhanahu wa ta'ala para que tenhais sucesso e prosperidade. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a sexta-feira é o melhor dia, porque foi neste dia em que Allah subhanahu wa ta'ala criou o profeta Adam, e foi neste dia em que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Adam na terra como seu khalifa. Adam alayhi salatu wassalam faleceu neste dia, e o Qiyamah também ocorrerá neste dia. E neste dia há uma hora específica em que tudo que pede a Allah subhanahu wa ta'ala é dado, exceto o haram. E o profeta sallallahu alaihi wasallam continua dizendo: aquele que deixar 3 jumas consecutivos por desleixo, Allah subhanahu wa ta'ala selará o seu coração e ele será considerado como hipócrita. Pesados irmãos, hoje não irei falar sobre o Juma, mas sim irei falar um pouco sobre o Tawhid. O Tawhid é a base da filosofia do Islã. Como nós sabemos, o princípio mais importante que nós fomos dados por Allah subhanahu wa ta'ala é a própria essência do Tawhid. Isso não só significa acreditar Allah subhanahu wa ta'ala que é o único verdadeiro, significa muitas coisas. Como vem escrito no 7º kalima: Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'th ba'da al maut. Acreditar em Allah, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, o dia do juízo final. O destino, o bem e o mal provém de Allah subhanahu wa ta'ala, a vida após a morte. Por causa disto, a humanidade é uma família. 2 grupos são possíveis nesta família, porque ambos são concêntricos. Sobre estes 2 grupos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Corão: Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Foi ele que vos criou, dentre vocês alguns são descrentes e alguns são crentes. Enquanto aqueles que aceitam a verdade divina, esse grupo foi formado por uma missão definida para guiar e convidar a humanidade para o caminho direito e para que seja testemunha da verdade de Allah subhanahu wa ta'ala Todo-Poderoso. Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Corão: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Foi ele que vos criou
entre vocês, alguns são crentes e alguns são descrentes. Alguns são descrentes. E ele criou para uma missão definida, para que nós podemos erradicar tudo que é mal e convidar as pessoas para o bem. A nossa função é convidar as pessoas para o caminho reto e erradicar tudo o que é mal. Isso nós devemos fazer sobre a crença Allah subhanahu wa ta'ala, o Todo-Poderoso. A partir daí, nós podemos ter a nossa inspiração, a nossa força, a nossa sensação para sermos professores da piedade e bondade para com toda a humanidade. Fomos chamados de Ummat porque partilhamos o mesmo ideal. Assim que o ideal muda, não permanece uno como tal. Seremos considerados um grupo ou uma comunidade diferente. Como é estabelecido no sagrado Alcorão, Inna hadha ummatukum ummatan wahida. Este ummat, Allah subhanahu wa ta'ala criou para o seu amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e é umma. Este ummat não pode ser dividido na base, na cor, raça ou grupos do leste, norte e sul. Sobre isto, Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Alcorão: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ó humanidade, não vos criamos de uma mulher e de um homem e vos fizemos de tribos para que vos conheçais uns aos outros, para que saibam o mais honrado dentre vocês é aquele que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala. Foi através disto que a humanidade começou a sua história, Foi dada a ordem por Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador de todo o universo, e não pode ser desobedecido através de por qualquer contexto. Ele diz: وَاعْتَصِمُوا بِجَبَلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. Sejam firmes naquilo que vos foi dado, na honestidade e solidariedade, e não vos dividam em grupos diferentes. Esta divisão ocorre na história e entre os muçulmanos por duas razões. Política, onde houve conflitos entre interesses adquiridos e personalidades, e brigas teológicas, querelando por coisas mesquinhas. Respeito ao choque, fomos advertidos no sagrado Alcorão: وَلَا تَنَازَعُوا وَتَشْفَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحَكُمْ. Não crelem com base à vossa personalidade, porque vai desaparecer. Se nós nos dividirmos em grupos diferentes, não teremos honra nas outras comunidades. Elas vão insultar-nos, porque não seremos mais um desafio. Um desafio só pode ser enfrentado por um grupo ou uma sociedade que está ligada na honestidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, uma mão tem 5 dedos, mas cada dedo ser por si, ele é fraca, mas se nós juntarmos num punho, ela terá força do combate. O respeito ao choque é algo terrível. Está na natureza do homem projetar o seu ego. Eu sou melhor do que este, do que aquele. Sobre isto, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Imalu innama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakharun." Saibam todos, esta humanidade não passa por uma brincadeira e diversão. Poupem a vossa vergonha mútua. O Nafs al-Amara está incorporado na humanidade e assume formas diferentes. É-nos dito, os muçulmanos querem ser sinceros para Allah subhanahu wa ta'ala, Todo-Poderoso, e fiel ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles não podem trazer nada ao seu interesse pessoal, mas Allah subhanahu wa ta'ala é claro no sagrado Alcorão sobre este ponto. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكين ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Proclame,
se vossos pais, vossas esposas, vossos filhos, vossos parentes, vossas habitações, vossos negócios que você tem em declínio, são mais importantes do que Allah subhanahu wa ta'ala, do que o seu mensageiro e os esforços no máximo no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então esperam até que o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala caia sobre vocês. Allah subhanahu wa ta'ala não guia os injustos. A partir disso nós podemos cometer shirk. Se nós brigarmos em relação ao nosso imã, ao nosso Islã, não seremos considerados como muçulmanos, seremos considerados como mushrikin. Se nós nos dividirmos, outro grupo vai dizer, eu estou certo, e aqueles outros estão errados. Isso faz parte do shirk. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz no sagrado Alcorão, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَالُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Não cabe a vocês se tornarem mushrik, se dividirem em seitas diferentes e se regozijando no qual está por vir. E no outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, não sejam como o ummah dos profetas anteriores, quando Allah subhanahu wa ta'ala todo-poderoso fez chegar uma mensagem, eles discutiram entre vós. Então, para esse tipo de pessoa, no julgamento, eles sofrerão um grande castigo, no dia em que alguns rostos ficarão escurecidos e outros ficarão iluminados. Vamos rogar a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a máxima compreensão da sua religião e nos dê hidayah para seguirmos os ensinamentos do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.